Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Metanoia Podcast. Eu me chamo Marcelo Santos, é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês aqui com a gente nesse quadro que é o carro-chefe do nosso canal. Hoje, para bater um papo insano, galera. Hoje nós vamos falar sobre liderança, gestão de igreja. Você já deve ter visto aí a capa, você já deve ter visto a legenda, já deve ter visto o convidado brabo que vai estar com a gente aqui. Cara, assim, ó, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e muito abençoado com o nosso conteúdo. Então, o que eu peço pra galera que já é de casa? Deixar o seu like, comentar, cheguei, tô aqui, vai ser benção. E compartilhar os nossos conteúdos. Você que não é de casa, sua missão é um pouco mais simples e mais rápida. Só se inscrever, né, Marcão? Para começar o trabalho, né? Clica aqui no botão inscrever-se. Vamos juntos construir algo incrível aqui no YouTube. Quando você curte, comenta e faz todas essas questões aí, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Lembrando que esse conteúdo, nosso canal, ele é patrocinado pelo Colégio Cristão Kairos. Cara, você necessita conhecer. Você que é pai, você que é mãe, você que é tia, você que é filho e está assistindo, está ouvindo esse podcast, você precisa apresentar o Colégio Cristão Kairos para os seus pais, para o seu filho. Aqui na descrição tem um link que te direciona direto para o Instagram do Colégio Kairos. Lá você vai entender um pouco das movimentações, todo o conteúdo que eles produzem, além de ensinar princípios aos nossos filhos. É conteúdo de qualidade, prepara o seu filho para o mercado de trabalho, para que ele se destaque, para que realmente o futuro dele seja brilhante. Se você falar que foi pelo Metanoia, certamente a galera vai te dar um descontão lá, já tem gente aproveitando esse desconto. Então eu encorajo e desafio você. Eles têm 2 unidades para você que é da Zona Leste de São Paulo, aqui em Suzano, e também tem em Alphaville, que agora me falhou a memória. Alphaville é zona o quê, pastor? Você lembra Oeste. agora de cabeça? Zona Oeste de São Paulo, tem aí Alphaville, tá vendo, gente? O cara sabe tudo, mano, por isso que eu perguntei pra ele, entendeu? Então clica aqui no link da descrição que você vai ser muito edificado e muito abençoado. Sem mais delongas, pastor Samuel Coelho, o E aí, brabo, mano? novamente retornando na casa. Hoje para um tema nosso, né? Que bom estar aqui com você, Marcelo. Pô, galera do canal, incrível. Esse time aqui que senta nessa bancada sempre é um time especial, né, cara? Eu vi. Agora, não deve ser semana passada, mas semana passada dessa gravação o Hugo tava aqui. Sim! E, Cara, nós falamos sobre pornografia, eu mano. vi, cara, e foi incrível. Foi maravilhoso, Foi mano. incrível. E sempre tem um convidado especial. Sim. Tem tem um time de primeira aqui que tá por aqui. Bom, é um privilégio estar com vocês Que isso, e pastor. conversar sobre aquilo que é a minha vida, né? Eu divido a minha vida em partes e talvez tenha a questão pastoral de pregação, que é paixão, né? Você faz isso e ministra isso. E a outra vez a gente conversou bastante sobre isso, Sim, né? muito. Sobre a questão de chamado, propósito, e tem essa questão da liderança que é a minha parte também. São essas duas as minhas asas, né? Boa. A asa esquerda e a asa direita. Não tenho como separar Maravilha. elas da minha história. Eu vejo. Dá pra ver que o pastor Samuel, ele respira liderança, galera. É impressionante. E assim, pastorzão, e quando é que foi que você começou a perceber e sentir a necessidade de falar dessa área? O que te motivou? Teve alguém que te inspirou? Foi uma necessidade? Você falou, cara, eu precisava me aprofundar nesse tema aqui. Como é que foi que você sentiu essa necessidade de trabalhar com liderança? Cara, eu nasci numa casa que ela é feita de duas pessoas que amam liderança. É engraçado. Minha mãe chama Márcia. Márcia significa marcial e guerreira. Ô, louco. E meu pai e minha mãe foram criados na igreja, nasceram na igreja, se conhecem desde criança e foram líderes de criança, adolescente, em todos os níveis da igreja local. Foi passando pelas Se escolinhas, né? encontraram em algum momento da vida, se apaixonaram, casaram. E minha mãe, funcionária pública, trabalhou na Caixa Econômica Federal durante toda a vida, em todos os níveis. E sempre muito engajada na igreja local, igreja pequena, plantação, missão, aquela coisa toda. Ela tinha que dar aula na escola bíblica dominical, esposa de pastor, né? Tinha que, às vezes, ministrar. E minha mãe, então, uma líder muito voltada para o mundo secular. Meu pai
também trabalhou no mundo secular. Meu pai foi militar. Então, ele tinha esse espírito muito forte e líder também da igreja local. Então, quando eu nasço nesse ambiente, é um ambiente de muita liderança. E acabou que isso respingou em mim. Respirou liderança A vida inteira, toda. Né? Eu tenho um conceito até para a gente começar a conversa. Eu aprendi isso tanto com os grandes líderes e os grandes escritores de liderança. Eles falam que liderança é uma habilidade, ela não é um dom. Né? As pessoas têm essa confusão, né? Poxa, eu nasci com o dom de liderar. Né? E podem olhar para mim com essa história e falar: Samuel nasceu nesse ambiente. Claro, eu nasci num ambiente que me facilitou aprender e estudar liderança, que essa é a pergunta. Mas não é que eu tinha um dom, eu tenho dons que talvez habilidades que me facilitem liderar. Né? Mas a liderança ela foi desenvolvida, ela é desenvolvida. Então eu nasci nesse ambiente que me facilitou demais. Entendi. Meu pai era militar, então tinha aquela disciplina, tinha a questão de ser pastor, isso também facilitava. Tinha minha mãe que já liderava na igreja desde criança, que trabalhava num ambiente em que também era hierárquico, um funcionalismo público, e ela foi gerente geral, aí trabalhou em todos os níveis. Então você está num ambiente familiar que facilitou isso. E aí vem a minha paixão, porque eu vejo tudo isso acontecendo, ao mesmo tempo a nossa igreja crescendo, meu pai e minha mãe vivendo esse ambiente de crescimento de igreja, e eu tô criança nesse ambiente, vendo tudo isso e sendo inspirado por tudo isso. Aí vem a paixão. E aí quando eu olho para as estantes do meu pai de livro, tinha muito livro lá de liderança. Eu com 7, 8 anos, eu chegava na estante lá para ver, tinha lá Princípio Gilbert, que é um livro antigo de liderança, talvez um dos primeiros que chegou no Brasil de revolução liderança, o John Haggai, o líder de verdade. Aí aqueles livros mais antigos, né, de liderança, o verdadeiro discípulo do Kate Phillips, ou a formação do discípulo do Kate Phillips, livros antigos, né, sobre liderança, que aí eu começo a pegar nas estantes do meu pai e começo a me apaixonar pelo conteúdo e querer ser alguém que vive essa essência. Muito bom. E isso vai se desenvolvendo na minha vida desde de pequeno. Aí no seminário eu escrevo sobre liderança no meu TCC, aí eu vou para uma pós, aí vou para o MBA, vou para o mestrado, e isso vai desenvolvendo para uma área mais de gestão, que é onde hoje eu trabalho mais, porque eu entendo que a liderança está dentro da gestão. Bom. Então, que aí a gente pode... Caminha junto, né? A liderança e a Exato. gestão ali, né? Hoje eu tenho um entendimento, que é isso que eu tenho falado com bastante... hoje é o que eu mais falo, é sobre essa questão, né? A gente, durante muito tempo, trabalhou liderança. O Maxwell fala que liderança é influência, nada mais e nada menos. E qualquer pessoa pode liderar. Ela pode liderar desde que ela desenvolva essa habilidade, que é uma habilidade. Então você desenvolve isso. Só que entre a liderança e a gestão tem uma diferença. Você pode ser líder sem ser gestor. Então você tem um monte de gente que é líder e não é um gestor. Por exemplo, vou usar um exemplo bem fácil para a gente entender. O Neymar. O Neymar, ele é líder. Então ele lidera. Ele corta o cabelo, as pessoas cortam o cabelo igual a ele. Ele toca na bola, o time procura ele. Só que o Neymar não é gestor. Você vê a gestão de carreira dele, é péssima. Ele se relaciona mal com as pessoas, ele se lesiona, ele está em festa que ele não deveria estar, ele usa o dinheiro de maneira inadequada. Então você vê, a gestão é ruim. Você entende? Entendi. Liderança boa, gestão ruim. Agora você compara o Neymar, exemplo, com o Cristiano Ronaldo, que é um cara que tem menos habilidade, mas tem uma gestão de carreira melhor. Perfeito. O cara, ele cuida da saúde, ele é o maior canal do mundo. Loucura. Hoje, essa semana, ele fez uma postagem agora de que o ciclo dele, ontem, que o ciclo dele tinha se encerrado no time, já tá todo mundo pensando, mas ele já tem um plano. Todo mundo já até tá correndo que ele talvez venha para um time brasileiro para jogar o Super Mundial. A FIFA falou que ele tem que jogar o Super Mundial, ele tem que achar um time, então ele tem um plano. Então você percebe que ele tá sempre na gestão. Lembra quando aquela famosa entrevista dele, que tinha uma Coca-Cola na frente, Sim. Aí ele tira, ele coloca água, gestão. Então ele tá com tudo planejado. Então perceba, ele lidera,
mas ele tem mais do que a liderança, ele tem a gestão. Então você pode ser um bom líder, mas ser um péssimo gestor. Mas você jamais vai ser um bom gestor sendo um péssimo líder. Então aqui está o grande ponto que está mudando. Que talvez seja eu uma das poucas vozes, né? Porque muita gente fala de liderança. E eu tô correndo aqui falando assim, não, cara, tem mais que a liderança, tem um lance de gestão. Então você precisa, além de ser líder, você ser gestor. Então você conhece muito líder, e talvez eu tô até falando bastante, mas a gente é amiga, a gente vai conversando, né? Essa é a intenção. O líder, a gente tem muita gente que trabalhou a liderança, a gente vem trabalhando liderança no Brasil há muito tempo e isso é bacana. Só que hoje a liderança ela precisa caminhar para um nível maior, que é desse de gestão. Então você tem um cara que ele é um bom líder, mas ele é um péssimo gestor financeiro, por exemplo. Cara, aí ele tá com a vida e a igreja dele enrolada. Mas ele é líder, ele motiva a gente, ele inspira pessoas. Influente, vamos dizer que o líder, uma das principais qualidades ali do líder é influente, como você usou o exemplo do Neymar, ele é influente. É isso aí. E então ele tem essa parada da liderança, o que ele faz, a galera vem atrás, engaja com ele. Mas a gestão, então tem muito líder sofrendo com isso. E eu falei uma liderança boa. Mas, por exemplo, você pega o Fernandinho Beiramar, né? Ou Marcola, eles são líderes. Eles são influentes. Ruins, mas eles influenciam. Aí você vê, a gestão talvez seja uma porcaria. Apesar que eles são bons gestores. Os caras é organizado demais. O crime é organizado. É isso aí. É uma boa gestão. Aí, né? É uma boa gestão. E Jesus fala isso, inclusive, a respeito de Satanás. Quando ele fala dos demônios, ele fala que eles são organizados. Prudentes, cuidadosos. Exatamente. Né? Ele chama a nossa atenção falando assim, ó, você não vai fazer, você deve ser organizado. Ele fala que os demônios, até os demônios, eles são organizados, eles obedecem em hierarquia, eles são territoriais. Então tem um ambiente de organização, de gestão. Então quando a gente fala de liderança, a gente trabalhou muito essa questão de liderança, e isso é bacana, e foi um tempo, né? Só que hoje a gente tem que caminhar para um outro nível, que vai para uma gestão, que encontra questão financeira, que encontra recurso humano. Então você vê muito líder que ele é muito bom na questão de influência, mas que não consegue caminhar num próximo nível. Aí ele está sempre parando, que o John Maxwell nos chama de lei da tampa, né? Que é o limite dele. Ele não consegue ir além. Poxa, por quê? Porque falta gestão financeira, falta gestão de recursos humanos, falta gestão de administração, falta gestão de recursos esgotáveis. Então você vai aumentando o nível. Bom. Muito bom, pastorzão. Caramba, mano, eu não tinha parado pra pensar nisso, cara. De liderança e gestão. Tem pessoas que são excelentes líderes, influenciam muita gente, Marcão, mas a sua gestão é muito ruim. Vive enrolado financeiramente, exatamente, no relacionamento, até com a família também, né, pastor? E quando você vai trabalhar, por exemplo, a liderança, ela envolve pessoas. Sim. Perfeito? Então, veja, um líder, eu tenho uma métrica e ela tem uma base, que é Jesus na parábola do semeador. Então vamos lá, hermenêutica e exegese simples aqui, não é o nosso tema hoje. A parábola do semeador não fala de dinheiro. Sim. Ela fala de um recurso. Qual é o principal recurso da parábola do semeador? Pessoas, vidas. O semeador saiu para semear, ele plantou a semente, a palavra é a semente, está explicado, e ela vai dar fruto. Qual é o fruto? 30, 60 e 100. Para cada semente. Então, toda vez que eu prego, o meu fruto é vida, 30, 60 e 100. Basicamente, esse é o princípio ali. É sobre o reino e sobre pessoas. Então, para mim, ali tem uma métrica. Já que uma mensagem, um líder, um pregador, um gestor, ele vai alcançar, em primeira instância, 30, 60 e 100 pessoas. E uma outra oportunidade, Jesus usa de novo essa métrica, quando ele fala do pastor, que vai atrás da ovelha perdida. Qual era o número de ovelhas? Uma ovelha perdida, 99 estava guardada. 99 mais uma, 100. 100. A mesma métrica. Então eu tenho uma loucura minha aqui de que a gente não consegue cuidar de mais de 100 pessoas. Isso para mim é a minha métrica. Então você passou de 100, é muito difícil uma pessoa cuidar. Então um pastor, ele tem como cuidar de 100 pessoas. Passou de 100, ele perde uma ovelha. Essa é a minha métrica. Então cada igreja, ela deve, a partir de 100 pessoas, ter mais de um pastor.
E Jesus estabeleceu essa métrica e Jetro lá atrás vai estabelecer isso com Moisés. Legal. Lembra que Moisés estava enrolado? Aí ele fala Sim. assim, calma, vamos dividir aqui em capitães? Lembra que Jesus, na multiplicação do pão, ele distribui em grupos Sim. de 50? Então ele organiza os discípulos. Você também tem níveis. Um discípulo amado, João. 2 com João mais íntimos, 3. Pedro, Tiago e João, que vão ao Monte da Transfiguração. 12 que caminham com Jesus. 70 que são enviados. 120 que são o grupo total e 500 que vêm à ascensão. Então veja, existem níveis. E esses níveis são gestão de pessoas. Então, por exemplo, tem líderes que eles são influentes, mas eles não conseguem fazer a gestão das pessoas. Isso é só um nível de gestão. Aí perde alguém, aí tem conflito, aí tem problema, vai muito além da questão de influenciar pessoas. Tem a questão da gestão dessas pessoas. Né? Como que é o cuidado delas, como que é o treinamento delas, como que é a formação delas. Então Jesus ele escolheu dar todo o conteúdo para uma pessoa, João. Então João tá em Nicodemos, João tá na mulher samaritana, João tá em textos que Mateus, Marcos e Lucas não tem. Por quê? Porque a fonte deles não é João, que teve com Jesus em todos os tempos, 100% do tempo. Mas para Pedro e Tiago, além de João, ele deu mais tempo, 80% do tempo, eles viram a transfiguração. Então eles têm acesso a uma informação que os 12 não tiveram. E que os 12 não, mas que 9 não tiveram. João teve informação que 11 não tiveram. Pedro, Tiago e João tiveram informação que 9 não tiveram. Os 12 tiveram informação que 70 não tiveram. E 70 tiveram informação que 120 não tiveram. Níveis. Gestão. Caraca, muito bom. Interessantíssimo. Poucas pessoas realmente eu vejo falar sobre isso, cara. Legal. E assim, pastor, quais são os maiores desafios que você enxerga hoje dos pastores na hora de liderar e gerir? Porque realmente são temas que estão conectados ali, né? Quais são os maiores? Você falou um deles, né? A questão de engajar a galera, de, poxa, animar a galera pra estar sempre ali servindo. Mas quais são os desafios? Quais são as dificuldades? O que chega pra você? Pô, pastor, tô com essa dificuldade aqui nessa questão de gerir, nessa questão de liderar, nessa questão. Como é que é pra você essa parada? Hoje eu acho assim, eu tenho pra mim, Marcelo e pessoal que tá ouvindo, né? Toda igreja ela cresce. Toda liderança, ela naturalmente cresce. Onde você tem liderança, vai ter crescimento. Onde você tem pessoas, é natural que cresça. Então, você pega, vamos usar aqui uma empresa, foi plantada hoje. Iniciou uma empresa hoje. É natural que ela cresça. Você pode ver. O cara iniciou um projeto, ele vai crescer. Porque isso é a ordem natural das coisas. Qual que é o problema ou o grande desafio de toda liderança, e aí organizações cristãs ou não cristãs, igrejas ou empresas? É sustentar o crescimento. Então pode ver, um pequeno comércio, ele cresce e ele para. Uma igreja, ela cresce e ela para, porque sustentar crescimento é o grande desafio. E aí você vai entender onde eu vou chegar por causa da pergunta. Que aí quando chega nesse lugar aqui, que é dar o próximo passo, é onde todo mundo se enrola. É onde a maioria das pessoas não consegue chegar. Que é onde vem conflito, engajamento. Pô, a gente consegue engajar um grupo no começo. E depois? Como engajar depois? A gente consegue fazer a gestão do recurso no começo. E depois? A gente consegue chegar a um faturamento ali mensal de 10 mil, exemplo. Mas e depois para chegar nos 20? A gente chega a 100 pessoas na igreja e para chegar nos 200? A gente consegue motivar células, pequenos grupos, até uns 5, 6 e depois para chegar nos 20, a próxima multiplicação. Veja, a crise é dar o próximo passo. Entendi. O desafio de todo mundo é o próximo passo. É sair da pequena empresa para a grande empresa. É sair do pensamento de uma organização familiar para uma multinacional. Entendi. Então eu sempre falo na minha igreja, por exemplo, o pensamento que a gente tem que hoje mudar é sair da pequena igreja ou de uma igreja familiar para uma multinacional. Pensar como multinacional, é assim que eu falo.
né? Eu uso 4 pilares, que é processos, pessoas, tecnologia e tá faltando um que eu esqueci agora. Tá, tem algum lugar aqui. Mas é processos, pessoas, tecnologia. Deixa eu ver se eu acho Pode aqui. abrir. Tá aqui, ó. Processos, tecnologia, escala. Escala. Escala não é a escala que me Você viralizou, serve. né? Não é Que essa polêmica, escala. hein? É o escalonamento. Aham. É resultados em escala. Então, porque, por exemplo, quando você é uma pequena empresa, seu resultado é muito pequeno. Então você depende você depende de um fornecedor e você depende às vezes de um cliente. Entendi. Então você tem um grande cliente, cara, se ele te sair, você tá lascado. Aí você tá sempre negociando com ele para manter. Você perdeu ele, perdeu. Você fechou, você tem que fechar. Agora, quando você vira uma multinacional, você não tem esse grande cliente. Você tem uma série de clientes. Você tem escalonamento. Então você começa a produzir em escala. Agora você pode levar isso para qualquer nível de liderança. Qualquer nível de liderança e de gestão. Eu tô falando de uma grande empresa, mas, por exemplo, na igreja é a mesma coisa. Sim. Quando você é pequeno, você depende daqueles irmãos para fazer tudo. Você depende do louvor. Se o cara faltou, eu até brinco, quando eu era pastor de uma pequena igreja, quando eu falava assim, o dia que vier todo mundo, essa igreja vai estar lotada. Só que nunca vem todo mundo e nunca vai vir todo mundo. Só que por que não vem todo mundo? Porque esse é o tamanho. A igreja sempre vai ter um espaço ali. Se ela não tiver aquele espaço, ela para de crescer. Agora, ela também para de crescer se eu não tiver espaço. E aí, qual que é o costume da gente na gestão? A gente coloca menos cadeira para parecer cheio. A gente tem o espaço contado pensando assim, se eu tiver menos gente. E a gente deveria pensar diferente. A gente tem que abrir espaço para ter mais gente. A gente tem que colocar mais cadeira para aparecer mais gente. É escalonamento. Então, quando você é pequeno, você batiza a conta-gota, você cresce a conta-gota, você tem clientes a conta-gota. Agora, quando você é grande, isso é escala. Você nem percebe. Então, se faltou, você não percebeu. Se não veio, você não percebeu. Se perdeu um cliente, entre aspas, você não percebeu. Claro que na gestão você vai perceber. Só que você não vai brigar para ter aquele cliente assim, a ponto de você abrir mão de princípios, de recursos, de fazer uma negociação louca que você perde. Então você começa a negociar sabendo que você tem outros recursos. Então, quando as pessoas chegam para mim com seus problemas, onde está a maioria dos problemas? Relacionamento, equipe, como engajar a equipe. Qual que é o problema de engajar a equipe? É que você tem pouca gente. As pessoas esgotam. A gente pensa assim, cara, eu quero ter o melhor louvor todo domingo. Vou usar o exemplo de igreja, que eu acho que talvez seja o nosso ponto central aqui de todo mundo que nos ouve, né? Sim. Que eu vou falar de organização, de empresa, mas às vezes alguém Não entende, né? entende, né? Então eu vou falar de igreja, que eu acho que todo mundo aqui faz parte de uma igreja. Aí o cara fala assim, cara, eu quero louvor. Aí você quer o melhor louvor todo culto, só que você só tem um guitarrista, um tecladista, um baterista, um baixista e um ministro de louvor. Só que aquele guitarrista, um dia o cara quer ir pra praia, mano. Aí no dia que ele quer ir pra praia, ele vai. Aí você no outro domingo, pô, cara, você faltou, você não podia ter faltado, você me quebrou. Mas por que te quebrou? Porque só tem ele. Só que esse cara tem família, esse cara tem vida, ele deve ter que fazer isso. Então eu tenho que provocar e promover sempre uma formação contínua de novos para não ter esse problema. Entendi. Eu li uma vez um livro e esse livro abriu minha mente, porque eu tinha esse pensamento. Às vezes chegava uma irmã na igreja e ela falava assim, pô, pastor, aqui não tem homem para mim. E eu ficava bravo, falava assim, vai orar, irmã. Acho que todo pastor já fez isso, né? Vai orar, aqui não tem homem, é porque você está orando pouco. Aí esse livro me abriu a mente, porque eu li e eu falei assim, cara, de fato não tem mesmo homem para ela. Como que eu faço para ter homem para ela? Eu preciso ter uma igreja maior que tenha mais gente. Então, normalmente os nossos problemas estão na falta dos recursos. Seja ele pessoa, dinheiro, seja ele conhecimento. E a gente precisa criar ambientes para que os recursos se multipliquem. Veja o problema, vou usar a multiplicação como base. Qual que é o problema daquele povo? Falta de recurso. E aí Jesus vai providenciar o recurso, fazer a gestão desse recurso. Então, na prática, 90% dos problemas das igrejas está ligado à gestão de recursos, da liderança, à gestão de recursos, seja pessoas, seja financeiro, seja conhecimento. Se você atingir esses 3 pilares,
melhorar a gestão do recurso financeiro de pessoas ou de conhecimento, você vai resolver 90% dos problemas. Não, e aí você falou uma coisa interessante, pastor, porque, por exemplo, que nem, tem um guitarrista, você precisa promover mais pessoas. Como? Pega esse guitarrista que é bom, sei lá, de repente dá uma oferta na vida dele pra ele treinar outra pessoa, um menino que tem um interesse, que você vê ali que gosta, e aí você já vai ter dois. Daqui uns 3, 4, 5 meses o menininho já vai estar dando uma readinha ali no culto de domingo, né? Exatamente. Não é? Eu acho que é por esse lado. Não, é exatamente esse o caminho. A maioria, qual que é o lance da gestão? Você precisa encontrar caminhos. Encontrar caminhos. Então, qual é a ótica que a gente normalmente vai olhar? Pô, tá faltando um guitarrista. O cara faltou. Cara, mas ele vai faltar. Então, você precisa prever a falta dele. E uma hora vai esgotar. Então, eu tô prevendo que uma hora ele vai esgotar. Então, eu preciso criar alternativas para quando isso acontecer. Então, eu tenho um caminho aqui, um prazo desse cara tocando para mim sem cansar durante um ano, exemplo. Então eu tenho que prever que daqui a um ano ele vai esgotar. E eu tenho que estar pronto para esse tempo. Então o que eu faço? Eu esgoto ele aqui, normalmente, e quando chega um ano eu reclamo dele lá. Não, eu tenho que pensar o quê? Se eu vou esgotar daqui a um ano, eu tenho que criar uma alternativa para daqui a um ano. Então eu vou treinar esse time no VS para ter um guitarrista. VS é aquele som, é você soltar o som com o que tá faltando, né? Soltar o som com o pad, com outras coisas, tudo mais. Então vamos treinar essa equipe no VS, porque um dia alguém vai faltar o tecladista, vai faltar, então vamos treinar. Vamos formar novos guitarristas. Então vamos pegar esse cara e vamos fazer ele treinar outras pessoas. Então veja, eu tô criando alternativas no futuro, encontrando caminhos para que quando isso aconteça, prevendo problemas, para que quando isso aconteça, eu tenha uma solução. Que não seja condenar ele, porque ele é a minha única fonte. Porque a tendência é a gente condenar a fonte e não encontrar a solução. Então vamos voltar para Jesus, porque a nossa conversa sempre tem que estar na mesa com Jesus, não é isso? Jesus tem um problema. Qual que é o problema de Jesus? São recursos limitados, que são pessoas, com falta de capacidade. Então ele vai dar todo o seu conhecimento a essas pessoas, a 12, e ele vai dar todo esse conhecimento para outros, para que na ausência desses 12, essas pessoas substituam. Então entre os 70 você tem ali pessoas, entre os 120 você tem pessoas e até fora você tem. Ele vai buscar Paulo para atingir um grupo que talvez os 12 não iam conseguir atingir. Então veja, ele está sempre encontrando soluções alternativas para aquilo que talvez se esgote. Então talvez se esgote com Pedro e Tiago e João. Então eu vou buscar Paulo, vou buscar os 70. Então o Felipe, que é um diácono, que talvez seja um dos 70, ele vai encontrar um Edípio no caminho. O Estevão vai pregar para uma galera. Veja, são aqueles que não estavam nos 12, mas que são alternativas para uma solução que Jesus precisa, que é a expansão do evangelho. Muito bom. Muito bom. E sabe o que eu ia perguntar, pastor? Você falando um pouquinho dessa questão de gestão, você deu uma tríade aí, né? De conhecimento, gerir pessoas e gerir finanças. Mas como que um pastor pode desenvolver habilidades de liderança, mas sem perder a questão do fervor espiritual, da entrega espiritual? Por quê? Porque o cara não pode nem ser muito espiritual. Ó, não, esse negócio aí, o pastor tá comparando a igreja com a empresa agora, que não sei o quê. E, não, o negócio é orar e ler a Bíblia e pronto. Como que o pastor mantém esse equilíbrio? Eu quero que você responda isso, mas antes eu quero falar um pouquinho para vocês do Itepa. E responde a Rose aqui, Marcão, para mim, por favor, que é a nossa próxima convidada. E eu quero falar para vocês, gente, do Itepa. O Itepa também é um dos nossos patrocinadores aqui no canal, Itepa Bible College. Você que está precisando adquirir conhecimento bíblico com pastores sérios, chão de igreja, uma teologia prática, você precisa conhecer o Itepa Bible College. Aqui na descrição tem o link para você ir direto para o Instagram. Lembrando sempre que se você falar que foi pelo Metanoia, você tem um baita de um descontão lá para você começar a estudar. Tem aula presencial, tem aula online, uma grade completíssima, 3 anos, bacharel em teologia, você recebe diploma, cara, sensacional, uma estrutura fantástica, são quase 20 anos aí de Itepa espalhado
pelo Brasil e pelo mundo. Tem polo em tudo quanto é canto que você puder imaginar desse mundo aqui do Itepa Bible College. Então eu desafio você a buscar conhecimento, a buscar sabedoria, entendimento bíblico para que você possa avançar. Independente se você é pastor ou se você não é pastor. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos conhecer esse livro sagrado chamado Bíblia. Então, desafio você a clicar aqui na descrição, quando acabar aqui o episódio, e fazer sua matrícula, tá certo? E aí, pastorzão, como é que um pastor pode desenvolver essas habilidades aí e ao mesmo tempo não perder o fervor espiritual, o varão continuar ali? Cara, é legal você falar, porque eu sou questionado, acho que muitas vezes, especialmente pelos mais piedosos. E há uma semana atrás, se eu não estiver errado na cronologia, eu fiz uma masterclass justamente para explicar isso. Eu sou um dos caras talvez mais apaixonados por avivamento que eu conheço. Eu sou wesleyano. Já começa por aí, né? Eu tô agora, nós estamos gravando no meio de 21 dias de jejum, que terminam agora no final de semana. A gente tem uma conferência de avivamento por ocasião de uma memória do dia 24 de maio, que é o dia do coração abrasado de Wesley. E o avivamento wesleyano, ele é o avivamento talvez que gerou mais impacto. Frutos, né, pastor? Porque assim, a experiência de Lutero é maravilhosa no nível de reforma e de abertura do protestantismo, mas avivamento espiritual, talvez o grande avivamento e o grande despertamento vem em Wesley, e aí depois vai surgindo o despertamento de Finney, Jonathan Edwards e assim por diante, a sequência da história que todo mundo conhece, Azusa, Evan Roberts, Coreia do Sul e aquela coisa toda. Agora, eu sou apaixonado por avivamento. E eu vou dizer aqui sem medo de errar. O Espírito Santo e o avivamento é capaz de mudar qualquer situação. A gestão, ela não substitui o Espírito. O Espírito substitui tudo. Mas o fato do Espírito substituir tudo e um avivamento substituir qualquer coisa, porque eu creio que o Espírito Santo pode vir te dar uma capacidade sobrenatural e você ser um gestor sem nunca ter entrado numa escola. E isso aconteceu ao longo da história. Sim. Em ambientes que a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Meus tios e meu pai fizeram um seminário que eles tinham poucos livros em português. Então eles foram muito inspirados pelo Espírito, pela leitura da palavra e por poucos livros que eles tinham na mão. Agora, eu já fiz um seminário com centenas de milhares de livros em português. Hoje o meu computador, meu programa de exegese faz tudo para mim. Quando eu fui para o seminário, eu tinha que pegar o livro hebraico, tinha que pegar o Lexo, tinha que pegar o dicionário internacional, tinha que pegar um monte de coisa para entender uma frase. Hoje não, hoje eu abro o computador e já está tudo na minha mão. Então veja, hoje eu tenho recursos que naquela época não tinha. Então quando você não tem recurso, o Espírito Santo ele substitui o recurso. Mas quando você tem recurso, o Espírito te dá a capacidade de discernir e de ir atrás dos recursos. A gente não pode ignorar que hoje nós estamos numa época que te dá muitas opções. Então eu simplesmente falo assim, vou ignorar o recurso. Eu falo, não, eu não vou ler livros, porque a Bíblia é suficiente. Pô, mas já tem livro. E aí é onde surgem as heresias. Cara, o que tem hoje, você acabou de fazer propaganda de um seminário que eu conheço. Que um monte de gente está estudando em seminário que o professor é pastor, o pastor é o autor dos livros e o autor é suficiente. Cara, não dá. Eu tenho um livro escrito, mas os meus livros escritos, eles têm fontes. É piedoso demais. Eu não posso hoje criar uma teologia sistemática. Eu tenho inúmeros autores que vêm ao longo da história formando. Por que eu estou falando isso? Porque os recursos, eles não substituem o Espírito. O Espírito substitui tudo, mas nessa geração, o Espírito nos forneceu recursos. Trouxe capacitação a grandes homens, Cara, né? exatamente, ele trouxe fundamento. Então, assim, lá atrás, você falar assim, não, eu não preciso do recurso, é uma coisa. E porque você não tinha. Então, Lutero, o que ele tinha? Ele tinha a Bíblia. Ele tinha a palavra de Deus e ele foi a palavra de Deus. Agora, hoje a gente tem Lutero. Bom, a gente tem inúmeros autores, né? Para nos dar base. Antigamente a gente não tinha teologia sistemática brasileira. Eu estudei, por exemplo, com Wayne Grudem. Eu estudei com esses caras, com fora, Calvino.
Eu estudei com gente de fora, com autores de fora, né? Com Risber. Hoje você tem o Brunelli no Brasil, uma teologia pentecostal brasileira, de um cara que é nosso. Então você tem acesso a algumas coisas. Tem um Franklin Ferreira. Então você tem acesso a alguns que beberam nessas fontes, né? Eu estudei com um discípulo do Walter Kaiser Jr. no mestrado. Então você tem fontes fidedignas que foram testadas, aprovadas ao longo. Por que eu estou falando isso? Porque você usar esse argumento assim, poxa, o Espírito Santo é suficiente, ele é óbvio que ele é suficiente. Jesus é tudo, ele é suficiente, mas ele deu recursos. Então a pergunta que Jesus faz na multiplicação dos peixes para os discípulos é: o que vocês têm? E ele usa o que a gente tem. Né? Ele não descarta. Ele podia fazer. Tá chovendo hambúrguer, não podia cair do céu? E tem gente que pensa que foi assim, né? Caiu pão e peixe do céu, né? Não, mas ele pegou o recurso que tinha nas mãos e ele usou o recurso. O que ele tinha? Então ele vai ao templo, Lucas capítulo 4, e qual é o recurso que ele tem? É o texto de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar aos pobres. Pronto. Então ele usa o recurso que tem na mão e a partir desse recurso ele multiplica, ele dá capacitação. Então, primeira resposta é: o recurso não substitui o Espírito, mas ele é ferramenta para o Espírito. Então, quando eu hoje prego, eu leio a Bíblia, é a minha primeira fonte, mas eu vou a livros, é recurso. Segundo, como não perder esse fervor? Disciplina. Tem um livro espetacular. Todo mundo precisa ler alguns livros na vida. Eu não sei se eu falei isso no outro podcast, mas todo mundo precisa ler alguns livros na Bíblia. Todo cristão, todo líder. Um deles, Celebração à Disciplina, do Richard Foster. Ponto. Outro, Perfil de Três Reis, tem que ler. Não tem jeito. Esse é o tipo de livro que você tem que ler. Porque o Pleno Avivamento, O Poder da Oração. São livros que você tem que ler. São básicos da vida cristã, do início da vida cristã e da nossa vida. E a disciplina é fundamental. Sim. Porque ao mesmo tempo que eu preciso gastar tempo orando e lendo a Bíblia, eu preciso estudar outros recursos. Então hoje, dentro da minha disciplina, eu preciso ter um tempo para oração. Porque se eu me meter só a estudar, eu vou perder o essencial. Eu vou perder aquilo que é fundamental. Então, eu posso ter muito recurso, mas eu não ter o avivamento, o poder, a unção, a graça. Porque aí na gestão, por isso que eu amo a gestão, porque a gestão me faz separar tempo para todas as coisas. Me faz organizar. Quando eu era menino, fazia coisas de menino, uma das primeiras coisas que meu pai fez comigo foi um calendário, um cronograma de dia. Então ele tinha horário de tudo que eu fazia, a hora que eu acordava, a hora que eu dormia, a hora que eu estudava, a hora que eu fazia as tarefas domésticas, a hora que eu lia a Bíblia. Então, da hora que eu acordava, 6 horas da manhã até as 10 da noite, eu tinha todas as horas um cronograma do que eu fazia. Cara, isso eu faço hoje, até hoje. Olha aí. Então, a hora que eu acordo, a hora que eu leio a Bíblia, a hora que eu vou pra academia, a hora que eu levo as minhas meninas pra escola, a hora que eu pego as na escola, a hora que eu vou pro escritório, a hora que eu trabalho no escritório, porque eu trabalho pra igreja. Além de... Uma coisa é o pastor Samuel, outra coisa é o gestor Samuel. Então eu tenho que ter um tempo de administração, porque eu administro mais de uma igreja, né? Administro hoje 100 igrejas, então eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu tenho uma gestão de contábil, financeira, jurídica. Nossa. Então eu tenho que organizar esse cronograma para atender. Então veja, tudo separadinho. Agora, se eu não colocar nessa gestão do meu tempo a prioridade é a oração, o relacionamento com Deus, eu vou perder. Cara, olha então, como a gestão é importante até para sua espiritualidade. Exatamente. Exatamente. E assim, pastor, interessante você falar isso, né? Porque ontem eu ministrei um sermão lá na igreja e eu preguei sobre Lucas 5, de 1 a 11, a pesca maravilhosa, né? E aí, eu lendo o texto, eu parei numa fala de Lucas, quando ele diz assim que eles lavavam as redes. E eu fui ler uma nota de rodapé do Carson, né, sobre esse texto, e ele fala que o lavar as redes é uma preparação para a próxima pesca. Isso. E aí você vai ver no sinótico de Mateus, ele diz assim que eles lavavam, mas eles costuravam as redes. Isso. E isso me deu um start. Cara, o que é o lavar as redes?
hoje não foi bom, hoje não foi legal, hoje não deu certo, mas amanhã a gente tá aqui tenta de novo. O problema é que as pessoas às vezes querem que Jesus faça o que elas têm que fazer. É isso. O lavar e o costurar das redes foi dos discípulos. O milagre é com Jesus. O extraordinário é com Jesus. Então o que eu fui ministrado pelo Espírito Santo? Enquanto o extraordinário não chega, o ordinário precisa ser feito por nós com excelência. Isso. Com maestria. É o lavar e o costurar das redes. Porque tem gente que quer que Jesus lava a rede, costura a rede, joga a rede, pega o peixe e ainda asse, né? Eu falo assim, cara, nem todo dia eu tô inspirado. Mas todo dia eu tô transpirado. Então, assim, não é todo dia que eu tenho uma revelação. E eu nem gosto dessa expressão, né? Porque revelação é uma só. Mas nem todo dia eu tenho aquela iluminação, insight, aquele insight poderoso. Mas todo dia eu tô lendo. Todo dia eu tô acessando aquele espaço. Então você vai na minha mesa, tá lá aquele monte de livro, comentário, tudo aberto e tal. Cara, um dia, às vezes, eu tenho um insight. Eu falo, caramba, isso aqui eu nunca tinha visto. Mas todos os dias, isso acontece uma vez ou outra, que o fogo desce do céu, que o céu se abre e tu és meu filho amado, mas todo dia eu tô lá. Então quando você faz a mesma coisa bem feita, todo dia transpirando, uma hora a inspiração vem. Porque é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então você transpira, você vai, você estuda, você se capacita, você lê, você lê, você lê, você lê, uma hora, pum. Eu quando comecei a pregar, todo mundo que começa a pregar tem que fazer essa dinâmica. Você não tem exemplo, você não tem história, você não tem nada, você não tem conhecimento. Então você vai aos comentários. Exato. É o que você tem. Então eu não tinha nem exemplo para dar. Então eu pegava e falava o comentarista, o texto paralelo. Então era bem comum no meu esboço você pegar lá o tópico, o texto bíblico, que era... Eu sou bem expositivo, então o meu tópico sempre está ligado ao texto. Então um texto com um tópico, aí na sequência a explicação, aí um texto paralelo para confirmar e um comentário de algum autor. Porque eu não tinha, o que eu ia falar? Uma história? Mas como que eu chegava nisso? Na leitura, na formação. Estudando. Então não é sempre que você vai ter a inspiração para fazer algo extraordinário, que um dia vai descer do céu, mas todo dia você vai transpirar naquilo. Na gestão e na liderança, isso é fundamental. Porque um dia talvez Deus te dê um insight para inspirar a galera. Mas nem todo dia você vai ter esse insight. Mas você vai transpirar com um time. Nós vamos encontrar essa solução. Nós vamos fazer muita chuva de ideia, brainstorm aqui. Vamos discutir, vamos colocar no papel. Então a minha equipe está o tempo todo, a gente está discutindo, coloca no papel, mostra o recurso, acessa os relatórios, a gente vai tendo muita informação. Em algum momento a gente, opa, e se a gente fizesse isso? Mas o que o cara quer é toda hora, a gente está infelizmente na geração do UOL. Então o cara tem que ter toda hora na pregação um uou. Uau, nossa. Uau, que coisa. Fica esperando frase de efeito. Fala que até na música, pode ver, os ministros de louvor hoje eles ficam engatando 5, 10 músicas pra deixar a galera o tempo todo no hype. Só no refrão, né? Só no refrão. Só no refrão e no hype. Então a galera vive de hype. É a droga gospel. E não é assim, cara. Tem hora que você tem que dar uma acalmada. Tem hora que você tem que ter um silêncio. Né? É Elias, né? Esperando. Vem um trovão. Não é. Vem um terremoto. Não é. Vem fogo do céu. Não é. Vem a brisa suave. E aí na brisa suave ele encontra, mas ele tá lá. Eu tava lendo hoje pela manhã na devocional da nossa igreja, Daniel 10:10. Daniel começa um tempo de jejum de 21 dias e ele ora 21 dias. Quando o anjo aparece no 21º dia, ele fala assim, olha, a resposta já veio no primeiro dia. Só que no meio do caminho, o príncipe da Síria me impediu de chegar aqui. Mas é a perseverança de 21 dias de Daniel. A resposta já tinha sido dada no primeiro dia. Mas teve um problema espiritual no meio do caminho que só foi liberado no 21º dia. Cara. Então, se Daniel desiste no primeiro dia, a resposta que já era positiva não tinha chegado no 21º. E é isso que acontece com a gente na maioria das vezes. Deus ele já liberou a resposta no primeiro dia, mas a gente não persiste naquilo, não faz a mesma coisa. Então você precisa fazer a mesma coisa todo dia, com a equipe, todo dia, repetir todo dia, para uma hora dar certo. É igual um filho pequeno, cara.
Para as minhas filhas eu falo o tempo todo, arruma a cama, arruma a cama, arruma a cama, arruma os brinquedos, arruma os brinquedos, arruma os brinquedos. Eu falo todo dia isso para elas. E elas continuam não fazendo. Mas uma hora elas vão fazer, mas eu preciso repetir. Se eu desistir, elas nunca vão fazer. Vai largar. Vai largar. Então, Deus é didático com a gente. A gente precisa ser didático com as pessoas. O óbvio precisa ser dito, a repetição contínua. Né? Tem gente, pastor, líder, que não vou falar isso de novo porque eu já falei lá atrás. Será que as pessoas vão lembrar? Vai ser... Fala, amigo. Repete. Diz mais uma vez, ensina mais uma vez, traz mais uma vez. Então a gente cansa de colocar no quadro e vai olhando para aquilo. Eu tinha um desenho da tenda, você foi lá na tenda? Sim. Quando eu pensei na tenda, eu coloquei um desenho no escritório. A gente fazia reunião olhando para aquilo. Eu não sabia como ia acontecer, eu não sabia do jeito que ia ser, eu não sabia de onde ia ver os recursos, mas ela estava lá pra gente olhar, pra gente pensar, pra gente imaginar, pra gente colocar diante dos nossos olhos e falar assim, uma hora vai vir uma inspiração. Mas enquanto a inspiração não vem, a gente vai transpirando. Eu pensei, nós vamos comprar, nós vamos construir. Primeira coisa, falei pra igreja, nós vamos construir. Foi engraçado que eu fiz isso domingo agora. Aí depois falei, não, gente, nós vamos construir não, nós vamos alugar. Aí depois falei, não, gente, nós não vamos alugar não, nós vamos fazer uma tenda. Aí nós fizemos uma tenda. Aí, beleza, aí tá lá a tenda. Aí eu falei, agora nós vamos reformar tudo. Aí domingo surgiu, eu pensei, gente, olha, pode ser que eu mude, porque surgiu a oportunidade de comprar uma casa do lado, ela tá pronta, em vez da gente fazer os banheiros e as cozinhas e a cozinha kids, talvez a gente mude lá pra casa do lado que já tá pronta. Usar o recurso para ao invés de reformar aqui, comprar lá e deixar esse espaço aqui. Cara, a gente vai trabalhando, vai olhando os recursos, vai olhando e uma hora a inspiração vem. Agora a gente vive uma geração que tá vivendo a expectativa diária de inspiração. Uhum. E não é inspiração todo dia, é transpiração todo dia. É louco isso. É treino diário para de vez em quando você ter um insight. É assim, é uma geração que não quer, lavar e costurar a rede. Já rasga, né, pastor? É isso. Por exemplo, não deu certo, eu vou rasgar. Os caras não estão rasgando as redes porque eles tiveram uma noite ruim, uma noite que não foi inspiradora, né? Isso. Eles estão lavando e eles estão costurando. Eu até brinquei com a igreja, né? Falei, hoje nós estamos no meio de uma geração que se frustrou na criação de um filho e aí eles querem adotar um bebê reborn, né? Por que Jesus escolhe os pescadores? Loucura, Por quê? Porque a pesca é um trabalho diário que você não sabe quando você vai pescar. Quem já pescou, eu fui criado em Rondônia, na Amazônia. Então assim, qual que é o lance da pesca? A pesca você vai pescando ali. Uhum. Você vai um dia você não pesca. Eu tenho um amigo, pastor Natan, uma estrela aqui de Buritama. Aí ele sempre quis que eu fosse pescar com ele. Ele é pastor lá em Buritama, é o Tietê bem limpo, grande, e pesca. Aí vamos pescar. Vamos. Aí fui pescar com ele. Naquele dia, cara, não pescamos nada. O cara que tava dirigindo o barco, pilotando o barco, pescou um peixe. E nós ficamos o dia inteiro sem pescar. Todo dia que ele vai, ele me manda lá, Samuel, pesquei. O dia que a gente foi, não pescou. Pescaria é isso. Só que o pescador, ele não deixa de pescar porque um dia ele não pegou. Por isso que Jesus, quando em João 21, ele volta, os discípulos estão pescando, porque eles vão fazer aquilo que eles acham que sabem fazer. E eles não pescaram nada. Não é isso? É verdade. Mas eles estão lá. Tá lá. Porque é o que eles sabem fazer. E Jesus escolhe, na sua maioria, pescadores por isso, porque é o que tenta outra vez. Talvez eu aprendi isso no seminário, eu queria muito que Deus me usasse com milagres. E Deus nunca me usou com milagres nos 4 anos. Aí no 4º ano eu estava lá decepcionado, eu fiz regime de internato, 4 anos. No 4º ano meu mentor falou assim, o meu deão falou, cara, quantas vezes você chamou os enfermos para frente? Aí eu falei, é verdade. Eu nunca tinha chamado os enfermos para frente, como é que Jesus ia curar? Aí no primeiro culto seguinte que eu fui pregar, na igreja que eu estagiava, eu chamei os enfermos para frente. Ninguém foi curado. Ninguém foi curado no 4º ano do seminário, mas eu chamei todos os dias que eu preguei. Aí eu me tornei aspirante, aí fui pro 1º ano de aspirante. Nesse 1º ano, ninguém foi curado de aspirante, mas eu continuei chamando os enfermos para frente. Aí no ano seguinte, eu fui nomeado para uma igreja. 2 anos. Meio ano, ninguém foi curado. E eu continuei chamando para frente. Um dia, alguém foi curado. Depois de 2 anos e meio, uma pessoa foi curada, de lúpus, foi a primeira. Mas eu chamei muita gente para frente. E, cara, eu passei vergonha muitas vezes. E, entre aspas, vergonhas, na ótica humana. Mas, cara, o meu papel é orar pelo enfermo e chamar ele na frente. Quem vai curar é Deus. O pescador é isso. O papel dele é jogar
a minhoca na água. Se o peixe vai pegar ou não, você não sabe, cara. É. Então, o meu papel é treinar, é formar, é ensinar. Se vai dar certo ou vai dar errado, eu não sei. É outra parada. Então, pega lá o guitarrista, né? Voltando pro guitarrista, treina 2, 3, 1, faz sair. É. Treina 2, 3, 1, uma hora certa. Uma hora o anzol vai encaixar em alguém que você treinou e dá certo. A gente às vezes desiste na transpiração porque não deu certo, porque a inspiração não veio, mas continua transpirando, continua fazendo. No meu processo de plantação, eu fiquei 3 anos e meio com 5 pessoas, até que uma hora a porta se abriu. Uma hora acontece, mas você transpira. Muito bom. E gestão está muito ligada a isso, liderança está muito ligada a isso, a fazer a mesma coisa de maneira certa. Todo dia, o Hudson Taylor falava isso, né? Faça o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, no tempo de Deus, dará o resultado de Deus. Uau. Meu Deus, que poderoso. Porque é no tempo de Deus. Não adianta. Tem coisa que é você, cara. Tem coisa que tem lavar e costurar da rede que é tua e não adianta você só querer jogar pro Senhor, pro espiritual, porque às vezes também é uma desculpa do preguiçoso também, né? Tem uma frase do Felipe Vilela, amigo meu, que ele diz que muitas vezes o milagre é a filosofia do preguiçoso. Porque o cara ele cultivou 30 anos de um casamento irresponsável, sem lavar e costurar as redes, de uma forma desorganizada, desrespeitou a esposa, desrespeitava os filhos, traía, fazia tudo errado. E aí ele quer que do nada aconteça um estralar de dedo e Deus pode fazer? Pode. Mas, cara, é um processo. Você vai ter que construir tudo isso de novo. Deus não é mágico, Deus é um construtor. Gálatas 6. Pronto. Tudo que o homem semear, ele colherá. Pronto. Semeou pro bem ou pro mal. É colheita, não tem jeito. Por isso que eu falo, o trabalho duro, Marcelo, ele dá resultado. Eu sempre falo isso com os meus amigos. E eu até tô passando por uma estação de vida que isso aqui é uma boa lembrança, né? É bom, a mesa é maravilhosa por causa disso. Cara, eu não tenho dúvida dos resultados que eu vou experimentar por causa da disciplina que eu oferto. Então, talvez a minha diferença para os meus amigos, nessa geração de internet, o pessoal sempre tem essa crise, né? Pô, mas esse cara, aquele cara, às vezes o cara aparece ali, né? Mas eu tenho muita tranquilidade no que eu construo. Porque eu estou construindo na minha identidade e com uma disciplina. Então eu sou muito disciplinado. Eu sei para quem eu sirvo e para que eu sirvo. Então o meu ministério é muito ligado a pessoas líderes. Então eu não sou um ministro, talvez, para uma multidão. E eu nem tenho essa expectativa de ser o Billy Graham. Minha expectativa é ser o João Batista. Eu sempre falo isso com o pessoal. Talvez eu nunca viva os sonhos de Deus que eu tenho, tipo de um grande avivamento, de uma geração, mas eu vou preparar o caminho para uma geração. Porque esse é o meu papel, de conectar pessoas, de formar pessoas. Meu ministério é esse. Então, às vezes, a gente perde muito do que Deus tem pra gente, porque a gente perde a disciplina. Então, eu sou muito disciplinado. Eu sou mais disciplinado que os outros, talvez. Talvez esse seja o meu segredo. Eu não sou melhor, mais capaz, mais habilidoso, mas eu sou mais disciplinado. Então, alguém vai ganhar de mim na habilidade, mas nunca no esforço. Isso é forte. Entende? Então, se você pode ganhar de mim, no desempate, você pode ganhar de mim porque você tem mais habilidade, mais capacidade, mas no esforço, nunca. E aqui está o lance. A gente fica buscando mais habilidade, mais capacidade, nada disso errado, tá? Mas a gente perde o esforço. Então, cara, se você... eu tô no seminário, você tá lá no seminário. Pô, deve ter alguém lá que é melhor que você. Tem mesmo. Porque às vezes a formação dele, a família dele, deu uma capacidade melhor para ele. Mas você não pode ter menos horas de estudo que ele. Então, se você vai perder na habilidade, na formação, você fez uma escola ruim, você fez uma escola pública, você não teve pais com uma capacidade, beleza, ele pode ganhar no teu passado, mas não no presente. Então, se ele estudar 1 hora e 10. Então, eu olho para os meus vizinhos e eu penso nisso, né? Nos meus, entre aspas, concorrentes. Falo assim, esses caras podem ganhar de mim na mídia, podem ganhar de mim no marketing, coisas que eles são melhores do que eu, mas jamais vão ganhar no tempo de oração. Jamais vão ganhar no esforço, na dedicação, no trabalho. Eu vou acordar mais cedo, vou orar mais, eu vou trabalhar mais. Eu vou lá na igreja. Tem igrejas muito melhores que a gente, mas ninguém vai ganhar da gente na oração. Porque isso aqui não tem. Isso aqui todo mundo é o mesmo caminho.
Então a gente vai fazer vigília, a gente vai fazer oração quarta, sexta, a gente vai fazer 24 horas, a gente vai se esforçar naquilo que a gente tem. Então a gente está acostumado a reclamar do que não tem, em vez de se esforçar naquilo que tem. Que é o que você está usando de exemplo do lavar as redes. O cara vai, pô, não pescou, legal, não pescou, vamos lá. Amanhã a gente tenta de novo. O que a gente pode fazer para conseguir mais amanhã? É remendar os furos? Vamos remendar. Vamos fortalecer aqui, porque talvez aqui o peixe tenha escapado. Então vamos fortalecer aqui. Isso é gestão. Pô, pega a rede. Ah, tá aqui, ó. Vamos remendar aqui, vamos amarrar aqui, vamos trazer um nó melhor aqui, vamos consertar aqui, para não passar ali. Porque senão passa naquele buraco. Muito bom. E assim, pastorzão, cara, que papo maravilhoso, né, gente? Você tá gostando? Já comenta aí o que você tá achando desse papo. E como que equilibra a autoridade e humildade no exercício da liderança sem parecer um autoritarista, né? Porque tem essa questão, muita gente foi ferido por líderes autoritaristas. Então como que o cara lidera, gere pessoas sem parecer um autoritarista, Legal. sem parecer um coronelzão aí? O James Hunter é um livro antigo e que revolucionou de certa maneira o Brasil, chama O Monge Executivo. Quem aí é um pouquinho mais velho vai lembrar desse livro. Ele é um cristão e ele escreveu escreveu um princípio que eu acho legal para esse tema. Ele separa a palavra poder de autoridade. Poder, tá? De autoridade. Vamos trabalhar o poder e a autoridade. Eu gosto de pensar na autoridade como diferente de autoritarismo. No Brasil, a palavra autoritarismo pegou uma conotação ruim. Mas vamos pensar nesse autoritarismo como fruto do poder. O que é poder? Exemplo. Eu te contrato agora para ser o gerente ou o diretor de uma área. Ninguém te conhece. Eu te trouxe de fora e te coloquei para liderar 500 pessoas na minha empresa. Ou na minha igreja. Você de repente chegou, agora você é o líder do Ministério de Louvor. Ponto. Isso é poder. Eu te investi de poder. Eu sou o pastor, eu sou o CEO e eu te investi de poder. Ninguém te conhece e agora você tem poder sobre aquela galera. Você manda e obedece, acabou. Você tem poder para demitir, para contratar, para fazer o que quiser. Isso é poder. A autoridade é diferente. A autoridade é conquistada. A autoridade é um caminho. Então, o que é autoridade? As pessoas reconhecem que você é autoridade sobre elas. E elas te investem de autoridade. Então, tem uma palavra sobre Jesus, que quando Mateus está falando sobre Jesus, ele fala que as pessoas diziam que tinha uma diferença entre Jesus e os fariseus. O que é? Ele ensinava como quem tem autoridade. Ponto. Por que quem tem autoridade? Porque as pessoas falam que esse cara, ele sabe do que está falando. A gente reconhece que é diferente do fariseu. O fariseu, ele não vive isso aí não, mas esse aqui vive. Então veja, tem uma diferença entre autoridade e poder. O sumo sacerdote tinha poder, Jesus tinha autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu, beleza? Poder. E na terra. Então as pessoas reconhecem que ele é autoridade. Os demônios reconhecem que ele tinha autoridade. Por que os demônios reconhecem? Lembra daquele caso salvo engano, o Simão que tenta expulsar o demônio em nome de Paulo? E ele fala assim, eu conheço Paulo, mas você não. Entendeu? Existe, a autoridade é reconhecida. O poder é imposto. Então vamos pensar nisso. E o grande lance que a gente tem que pensar é que se você é investido de poder, você nunca pode usar desse poder para liderar. Você precisa conquistar por meio da autoridade. A autoridade é a melhor maneira de liderar, porque a autoridade ela é conquistada. Então vamos ao meu exemplo. Eu fui investido de poder por um bispo. Minha igreja ela nomeia, é wesleyana. Então Wesley ele tinha a itinerância, né? Ele nomeava os pregadores, os pastores, ele mandava para os lugares. Quando eu chego na igreja, eu sou o pastor. Eu fui investido de poder. Alguém me nomeou. Quem me nomeou é o bispo. Então eu mando nas pessoas, na teoria eles têm que obedecer. Eu posso usar disso, desse artifício do poder. E falar agora é o seguinte, eu sou pastor e vocês têm que me obedecer. Só que essas pessoas elas vão se submeter à minha liderança sob pressão. E me
obedecer por medo. Porque elas sabem que eu sou pastor. E qual é o problema do medo? É que o medo é o oposto da fé. Então, sempre que eu precisar agir com fé, eu não vou conseguir. Porque essas pessoas, elas têm medo. Quando Jesus está sobre as águas, os discípulos olham para eles e Pedro, e eles estão assustados. Ele fala o quê para eles? Não tenham medo, sou eu. Quando aquele pai está amedrontado por causa... Não tenha medo, tenha fé. Para a mulher, não tenha medo, tenha fé. Porque o oposto da fé é o medo. Então, se você lidera com poder, você inconscientemente vai ter sobre a sua liderança pessoas com medo. Com medo de errar, com medo de falhar, com medo de fazer algo. Então, a liderança é construída sobre um ambiente de medo. Uma mesa em que ninguém compartilha ideias. Uma mesa que as pessoas não têm coragem de falar alguma coisa diferente. E às vezes até de confrontar. E aí, sabe o que acontece, Marcelo? A gente vai criando líderes sobrenaturais, inalcançáveis, e pessoas que estão aqui nesse nível, um distanciamento. E aí, quando esse líder cai, porque uma hora ele vai cair, destrói todo mundo. E essas pessoas se afastam. Caramba, velho. Agora, uma liderança construída sobre a autoridade, ela não tem medo de expor suas fraquezas, suas falhas. Isso aproxima as pessoas. Veja, Jesus, Filipenses capítulo 2, ele abriu mão da sua glória. Ele se tornou semelhante aos humanos. Ele foi reconhecido de maneira humana. Então todo mundo viu Jesus no banheiro. Todo mundo viu Jesus falar, passa, se possível, passa de mim esse cálice. Todo mundo viu Jesus falar na cruz, Pai, por que me abandonaste? Porque quando você se sente sozinho e fala assim, cadê Deus? O Jesus fala assim, eu sei o que você está sentindo. Isso te aproxima de Jesus. Quando você vê alguém que você ama morrer e você chora, você fala, caramba, que dor terrível. E aí Jesus fala, eu sei que dor é essa. Então veja, a fraqueza de Jesus, a humanidade de Jesus te aproxima dele, isso é autoridade. O líder que conquista a autoridade, ele age com fragilidade, ele cria um ambiente de confiança em que as pessoas elas se sentem aptas para expor suas fraquezas, mas também para expor suas ideias. Agora, se eu estou numa mesa que ninguém expõe fraqueza, ninguém expõe ideia. Porque quem é o louco que vai falar assim, e se a gente fizesse isso? Porque isso pode ser uma ideia absurda, ruim, terrível, e a gente fala assim, cara, que ideia absurda. Mas pode ser uma ideia incrível. Mas quando ele vai saber? Porque as ideias incríveis, elas foram absurdas. É verdade. As Então, ideias incríveis, em algum momento, elas foram, você é maluco, você tá doido? Um avião sair do chão? Quem foi o doido que falou que alguma coisa ia voar? Quem é o doido que falou, a gente tá aqui, você já pensou nessa loucura? Nós estamos aqui, tem um negócio ali que ele capta a nossa imagem, ele transmite por um fio, e esse por um ar chega na casa das pessoas. Quem é que foi o louco que teve essa ideia? é uma ideia absurda. Então, a gente tá numa mesa que alguém tá falando às vezes um absurdo, mas talvez seja o absurdo revolucionário. Mas quando que ele vai falar esse absurdo? Quando ele se sentir confortável para falar um absurdo. Então, por que a pessoa não reconhece o seu erro? Porque ele não tem confiança de, nesse ambiente, confessar o pecado. Nossa. Mas, ao mesmo tempo que ele não tem confiança de confessar o pecado, ele nunca vai ter confiança de expor uma grande ideia. Então, a diferença da autoridade e do poder está basicamente nisso. Eu preciso criar um ambiente de confiança que as pessoas sejam capazes de expor suas fraquezas, mas também as suas forças. E Jesus faz isso com os discípulos. Ele tá num ambiente, eles estão num ambiente que eles podem ser quem eles são. A ponto, já pensou na loucura que é Pedro, naquela visão de Pedro, que desce o lençol com a comida, e Jesus fala para Pedro o quê? Mata e come. E Pedro fala o quê? Não, de jeito nenhum. Mano, você já pensou nessa loucura, Marcelo? De trocar uma ideia com Jesus e Jesus fala assim, você- faz, e você fala não. Verdade. Mas por que Pedro fala? Porque ele tem confiança de falar assim, tu és o filho de Deus, e ao mesmo tempo fala, Jesus não morre não. Ele tem confiança de ouvir, olha, não foi carne nem sangue, fala, sai daqui, Satanás. Você tem que estar numa mesa em que você pode falar o que você quiser. Porque pode ser uma boa ideia, mas pode ser uma péssima ideia. Uhum. Mas isso só é criado num ambiente de autoridade. Essa é a diferença básica entre autoridade e poder. Poder imposto, autoridade conquistada.
Quando você cria esse ambiente de conquista, as pessoas te respeitam. A ponto de, às vezes, você dá uma ideia terrível. E eles falam assim, pastor, ou líder, essa ideia não é legal, não. E às vezes vocês falam, caramba, eu tô contigo nessa aí, boa, vamos pra cima. Muito bom. E você falando isso da questão dos discípulos é muito louco, né? Porque realmente eles tinham essa liberdade para expor coisas incríveis, como tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas também de falar as maiores besteiras. Ô Senhor, deixa eu me assentar do seu É isso. lado. E aí você vê Jesus dando uma catada dele e você fala, mano, como que esse cara teve coragem de falar isso para Jesus? Pronto. Mas é que eles se sentiam tão confortáveis ao lado de Jesus que eles falavam, mano, vamos falar. Não, tem Se a gente errar, ele repreende, se ou não. Tem gente, cara, que eu não consigo acreditar numa liderança que você não pode falar, cara. Você tem que estar num ambiente com o líder, e agora eu tô falando para líderes, né? Porque talvez você tá me ouvindo e falando, cara, meu líder não me deixa falar. Cara, talvez teu líder não te deixe falar, mas o que você tá fazendo a partir disso? Porque eu não tenho o poder de mudar o teu líder, ele não tá ouvindo esse podcast, mas você tá ouvindo. Então você que tem que construir um ambiente que as pessoas se sintam confortáveis. Delas, inclusive, falarem besteiras e você repreender, porque você nunca vai repreender se ele não falar. E é isso. Jesus está num ambiente tão saudável de liderança e confortável de autoridade que eles falam o que eles quiserem, cara. Que o Tomé fala assim, eu não acredito se eu não ver. Você quer ver? Então pega aqui. Porque talvez um cara, imagina se não é Jesus. Ele apareceria para Tomé? Um líder que é questionado, ele demite. Ele fala, você nunca mais aparece aqui. Tá desconfiando do Tá meu... desconfiando da minha liderança? Da minha autoridade? Então agora você vai... Agora Jesus não, ele vai atrás desse cara. Ele vai atrás do Pedro, do Tiago e do João lá no barquinho. Ele vai atrás desse cara. Ele busca. Ele busca o pecador. Ele busca o liderado que fugiu, que se perdeu. Ele vai atrás do Adão no paraíso que tá escondido. Então, tá vendo? Ele tá criando um ambiente de confiança para mostrar assim, cara, se você errar, eu tô aqui. A gente não cria um ambiente para dizer para as pessoas, se errar, eu tô aqui. E quando a gente não cria um ambiente para eles errarem, eles não ousam. Porque, cara, eu errei muito para acertar. Aliás, eu mais errei do que eu acertei. E eu só erro para acertar porque eu tenho um líder que me dá respaldo para eu errar e acertar. Que hoje meu pai é o meu talvez o maior, meu líder com mais tempo, né? E hoje eu tô sob a liderança dele de novo, né, como meu bispo, e cara, eu erro muito. Mas toda vez que eu erro, ele fala, vamos lá, tenta de novo. Às vezes eu apanho, falo, pô, não devia ter feito isso, mas beleza. Mas eu sei que ele vai estar do meu lado. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu tinha uns primos que tinham um problema com drogas. E eles eram muito próximos a mim, e, tipo assim, meio que uma inspiração. Os caras que eu olhava e falavam, caramba, cara legal, meu primo mais velho, aquela coisa. Uhum. E aí meu pai, preocupado com isso, um dia falou assim, ó, sentou comigo, falou assim, cara, se você quiser usar droga, você fala comigo. Eu vou lá com você, nós vamos usar junto. Meu pai pastor. Então se você quiser beber, eu vou contigo. Se você quiser usar maconha, eu vou contigo. Se você usar cocaína, eu vou contigo. Qualquer lugar que você quiser, eu vou com você. Aí, tipo, me deu uma assustada, né? Tipo assim, tá Como bom. assim, cara? Ou na ousadia, mas por quê? Foi porque na hora que você acordar, eu vou estar do teu lado pra te trazer pra casa. Se você for sozinho, ninguém vai te trazer. Você vai ficar no chão, vão te roubar, vão abusar de você. Então eu vou lá, uso contigo e eu te trago pra casa e eu vou estar do teu lado. O que ele tá falando comigo quando ele faz isso? Ele tá falando assim, cara, se você errar, eu vou te trazer de volta. Pergunta, eu usei? Não. Não. Mas ele me deu ele abriu um espaço para eu errar e para eu me reconciliar. Porque essa é a parábola do pai amoroso. Você já não pensou nisso, Marcelo, no filho pródigo? O pessoal chama filho pródigo, eu falo pai amoroso. O filho chega e, pai, tô fora. E o pai fala, não, fica aqui, pelo amor de Deus, fica aqui. Não. Ele fala, tá, pode ir. Só que a gente às vezes fala, fica. E quando o cara vai embora, a gente fica bravo. Aí a gente fecha uma porta. Então a porta tem que estar sempre aberta para sair e para entrar.
Porque o ambiente que a gente fica de liderança tem que ser um lugar de amor. A casa tem que ser um lugar de amor a ponto das pessoas saírem e entrarem. Então o filho sai e ele vai embora. E quando ele cai em si, ele fala, caramba, eu tenho que ir para casa do meu pai. Porque lá até os funcionários, então eu vou ser um funcionário. Eu sei que eu vou ser recebido no mínimo como um funcionário. Ele pensou nisso. Agora, se o pai ele fecha a porta, o filho nunca volta. Liderança é isso, é um ambiente que a gente abre a porta para as pessoas errarem e acertarem. Porque quando elas acertarem, elas vão ser valorizadas. E quando errarem, elas vão ser acolhidas. Isso é autoridade, a diferença do poder. O poder, ele fecha a porta. Meu Deus. Que isso? Cara, 10h30 já vai estar dando por aqui. Como eu disse, não fiz nem metade aí das perguntas que eu tinha pra fazer, porque... O entrevistador cara, nunca não deixa, dá, né? Não, mas bom demais, tá louco. É bom assim, né, Marcão? É bom que o roster não faz nem esforço, né? Pastor, cara, sensacional. Tenho certeza que todo mundo que tá assistindo aí foi muito edificado, foi muito abençoado. Uma pena a gente ter que encerrar, mas igual eu falei pro pastor Samuel, ele vai voltar de novo. Não dá pra ele voltar todo mês, né? Até brinquei com ele, porque por conta da distância, a correria dele também, mas certamente ele vai voltar aqui novamente pra falar sobre liderança, pra falar sobre gestão de igreja. E, poxa, muito obrigado, pastor, muito obrigado mesmo por você ter vindo. Inclusive, já quero deixar aqui nas nossas considerações finais, quero falar para vocês da Motion Fit. O pastorzão tava falando aqui dos treinamentos dele, né? Agora nós temos um novo patrocinador aqui no canal, que é a Motion Fit, cara. Você que tá me assistindo aí, você que tá me ouvindo agora, você que é da Zona Leste aqui, Suzano, a Motion Fit, principalmente a Miguel Badra, Motion Fit Miguel Badra, tá patrocinando aqui o nosso canal. Então se você me ouve, se você é de perto e você quer mandar um treino maravilhoso dentro de uma academia com uma estrutura fantástica, com professores para te auxiliar, equipamentos de alta tecnologia, você precisa conhecer a Motion Fit. Aqui na descrição tem um link para você também já acessar direto o Instagram, conhecer um pouquinho mais do espaço, tem aula, tem espaço kids, assim ó, academia completa, maravilhosa, aconchegante, ar-condicionado para você não suar muito. Então corre lá no Instagram, confere. Tem muitos aparelhos maravilhosos para você fazer todo tipo de treino que você quiser fazer. Então eu desafio você a começar a cuidar aí dessa sua saúde, praticar uma atividade física, fazer a gestão do seu corpo, porque a gestão do seu corpo também é a gestão da sua mente, garotinho. Então, para você cuidar dessa sua saúde aí. Nós vamos falar também muito aqui sobre saúde, né, Marcão? A gente já tem episódios aqui sobre saúde física, saúde alimentar, saúde mental, e nós queremos produzir mais conteúdos e a gente está muito feliz com essa parceria da Motion Fit. Valeu, Motion Fit! Pastorzão, a câmera é sua, fica à vontade, faça suas considerações finais, fale algo aí que tá no teu coração acerca da temática, Cara, ou não também. Poxa, agradecer, é sempre um privilégio sentar aqui, bater papo. Eu sou apaixonado pela mesa. Eu prefiro conversar assim, até do que às vezes pregar. Eu acho que é mais genuíno, sabe? Muito bom. Você, na pregação é ótimo, eu amo pregar, mas você tem ali programado, você dá uma aula, você tá programado. Aqui não. É tipo assim, Bora. ou você sabe ou você não sabe, cara. Ou você é ou você não é. E aí, para você que tá me acompanhando e vendo aqui, agora em setembro, pode ser que já esteja liberado, mas vamos ter um encontro sobre gestão, uma conferência chamada O Propósito, que eu vou trazer ferramentas sobre liderança e gestão, Muito bom. inclusive com alguns patrocinadores, né? Eu tenho gente que me acompanha e eu auxilio muitos pastores e igrejas, né? Um deles é um Impice, até trouxe um folderzinho do Impice. O Impice é uma plataforma de gestão de igrejas. Junto do Impice tem, vocês com certeza conhecem o MyKids. O MyKids é uma das plataformas do Impice de gestão que é para crianças, check-in de crianças, mas tem o Volutes, que é uma plataforma de gestão de voluntários no serviço da igreja, e o Impice, que é uma plataforma de management, de gestão da igreja, que tem planos desde zero por mês, você não paga nada, você paga só o desenvolvimento e não paga mensalidade, como planos que você paga uma mensalidade que dão recursos como gestão de pequenos grupos e outras coisas. Essa plataforma hoje é a minha plataforma, eu já uso desde 2020. Que legal. Hoje eu falo dela e palestro sobre ela porque ela auxilia demais
doação. Nossa, é tanta coisa. E se você falar que é do Pastor Samuel, eles vão te dar um desconto especial, porque essa plataforma não tem um cupom, né? Samuel e tal. Porque você vai entrar em contato lá no site. Você vai falar assim, olha, eu fui o Pastor Samuel. Ou entrar em contato comigo e eu vou te dar o contato da equipe. Eles vão te oferecer algo muito legal. Bom. Tanto My Kids, Volutes, como o InPeace, hoje ela está toda integrada, é uma plataforma. Então, por exemplo, eu faço hoje aqui, ó, a devocional lá da igreja. Olha que legal, o Marcelo. Aqui tá lá, aplicativo Nossa Casa. Então aqui, ó, já tem os cultos, a programação. Aí tem a devocional que eu fiz hoje de manhã. O time já lançou, ó, dos 21 dias escrito. Então, ó, tá lá a devocionalzinha, tem plano de leitura, então a igreja lê inteira, gestão de pequenos grupos, o cara pode pedir oração, pode criar um plano de oração aqui, ó, pedido de oração. É incrível. Além da gente fazer tudo, tem as coordenações, tem tudo aqui, ó, o Volutes. Então, por exemplo, louvor, quando a gente vai tocar lá, uma música nova, já aparece aqui pro cara ouvir em casa. Isso, mano? É muito legal, Show, uma baita vou apresentar plataforma. pro pastorzão lá, cara. E se falar que veio pelo pastor Samuel Coelho, vai ter um tempo. Inclusive, pode falar por mim que eles vão dar um tempo de teste. Vocês fazem um tempo de teste, me procura e tudo mais. Os 2 livros vocês já conhecem. Mentalidade Extraordinária é um devocional de líderes. Isso aqui é uma Já dei de presente pro Marcelo. E fica aí para você dar de sorteio para alguém. Pode deixar. E o Revitalização, que é o meu livro de gestão de pessoas, também para sortear Pode deixar. pro pessoal. Vou abençoar a galera aqui. Dia 13 de setembro vai ter essa conferência. Quem quiser participar com a gente, vai estar o meu tio, o pastor Silmar Coelho. É uma conferência de treinamento e formação. Então, o meu tio é o pai do meu pai. Porque meu avô morreu muito cedo. Meu tio é praticamente o pai do meu pai. Meu pai, que é o meu mentor. Então, o mentor do mentor são 3 gerações. Vai estar o Felipe, que é o meu primo, que é o da plataforma, vai falar sobre gestão. Vai estar o Quito, que é um cara que trabalha com agência de... Ele fez o rebranding da Lagoinha e de tantas igrejas, ele trabalha com a gente também. Vai estar Daniel, vai estar Bispo Júlio, vai ser incrível. Só os bravos. Bom demais, Vai ser um tempo especial. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sempre bom ter você aqui, à mesa com a gente. Sempre um papo incrível, maravilhoso. E eu tenho certeza que você foi muito edificado e muito abençoado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa conversa para mais uma pessoa. Deus abençoe. Tamo junto, Marcão. Valeu!